Glória a Deus, eita Jesus maravilhoso. Boa noite, queridos. Que a paz, que a graça e que a bondade esteja sobre a tua vida, para aqueles que estão aqui e para todos que estão em casa. Sejam muito bem-vindos à casa do nosso Pai. Amém? Antes da gente começar a nossa conversa, vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes e vamos agradecer por essa noite. Já vamos agradecer por todo o aprendizado e conhecimento que vem do reino. Amém? Glória a Deus. Pai querido, Pai eterno, Deus bondoso, Deus maravilhoso, nos colocamos na Tua presença, Pai, primeiramente agradecendo, primeiramente Te louvando porque Tu és merecedor, Te agradecendo desde já por esse culto que já começou e que está sendo já maravilhoso, que já está sendo impactante sobre as nossas vidas. Te louvamos e Te agradecemos por essa pregação, por todo o conhecimento que vem do Teu reino. Te louvamos e Te agradecemos pela forma impactante, pela forma maravilhosa que vamos sair daqui nesta noite. Em nome do Teu Filho amado, obrigado, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, o tema da mensagem desta noite é permita-se. Bem curtinho, mas que tem um significado grandioso. Permita-se. E para isso, para exemplificar essa questão de permissão, eu convido a você que está aqui, a você que está em casa, a fazermos uma viagem na história. Nós vamos decolar agora para a cidade, para a região de Samaria. Principalmente bem na cidade de Sicar, aonde aconteceu uma fantástica história de uma mulher que vivia uma vida rotineira, uma vida desgastante, uma vida sem Cristo, mas que se permitiu e encontrou as boas novas. Então, para isso, vamos então adentrar na história da mulher samaritana. Hoje a gente não vai ler versículos, vai ficar uma tarefa bem bonita para você ler em casa. Anote aí na sua agenda. Você vai ler João 3, aonde antecede a história da mulher samaritana, para você entender e adentrar no contexto. Você vai ler João 4, o capítulo inteiro, e depois fique à vontade para ler o 5. Mas é primordial você ler João 3 e depois João 4. Ok? Então vamos lá. Querido, o relato conta, a história conta de uma mulher samaritana. Mas antes desse encontro inédito entre Jesus e essa mulher, primeiro nós precisamos entender que os fariseus, eles estavam comentando, eles estavam com as antenas ligadas, porque Jesus e os discípulos estavam batizando muitas pessoas, certo? E eles estavam incomodados com isso. Poxa, Jesus e os discípulos batizando em nome de Deus, o que é isso? Então eles começaram a ficar com as antenas ligadas. Porém, Jesus ficou sabendo disso e pegou seus discípulos, saíram da Judeia e foram para Galileia. Só que nesse trajeto entre Judeia e Galileia, Jesus precisava passar pela região de Samaria, na cidade de Sicar. Quando Jesus ele entra na região de Samaria, ele encontra o território de Jacó, certo? Aonde tinha as terras de Jacó. E ele avista um poço, mais famoso e mais conhecido como Poço de Jacó. Ele encontra esse poço ali e ele vai descansar, diz a palavra. Ele senta no poço. A palavra relata que já era próximo do meio-dia. E imagine você, andando quilômetros e quilômetros, próximo do meio-dia. A palavra não relata, mas eu acredito que deveria ter um sol muito forte, A palavra conta que Jesus avistou esse poço e se assentou para descansar. Todavia, ele sentado nesse poço, descansando, ele avista uma mulher chegando. A mulher se aproxima, chega até o poço,
para pegar a sua água diariamente. Quando essa mulher, ela chega no poço, Jesus olha para ela e diz assim: me dê água, me dê um pouco de água. Escute só, uma mulher samaritana, na época, judeus e samaritanos não se davam. Quanto menos uma mulher se dirigia a um homem, porque na época tinha um preconceito muito grande em relação à mulher, né? A mulher tinha que ser muito submissa a toda a sociedade. Ela tinha que sair de boca calada e voltar de boca calada. Imagine ela, então, né, na frente de um rapaz, de um moço, né, falando com ela, assustadamente ela diz: mas olha, você judeu falando comigo, uma samaritana? E ainda pedindo água? Aí, a história conta que ela parou ali, e nesse momento, Jesus diz para ela assim: se você conhecesse a Deus, e quem está pedindo essa água, era você que estaria pedindo essa água. Mas você não iria receber uma água comum, você receberia a água viva. Logo após, a mulher, sem entender muita coisa, diz assim: Senhor, tem como você tirar a água desse poço? Esse poço é fundo. Ainda ela dá uma pequena debochada de Jesus. Será que você é maior que o pai de Jacó, que fez esse poço e bebeu dessa água? Eu acredito que Jesus, ele deve ter olhado bem, né, para a cara dessa mulher. E ele disse assim: quem beber dessa água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu vou oferecer, não terá sede. Terá água para a vida eterna. Então essa mulher, nesse momento, nesse exato momento, quando Jesus ele termina essa frase, a partir daí, que começa o verdadeiro encontro. É nesse exato momento que a mulher ela é revelada daquilo que Cristo queria fazer, naquele momento. Percebam que Jesus foi o encontro dessa mulher. Jesus poderia muito bem, no instalar de dedos, ter um copo de água na frente dele. Ele tinha todo o poder, a glória para isso. Mas mesmo assim, ele pediu água. Mesmo assim, ele queria adentrar naquela vida. Certo? Aí nesse momento, olha só o que diz. A mulher olha para Jesus e diz então: Senhor, me dê essa água que você está falando. Me dê ela. Para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para pegar água outra vez. Aí, olha o que Jesus revelou. Jesus, nesse momento, revela algo íntimo que só a mulher sabia. Sabe o que você faz agora, mulher? Você pega, volta e traga o teu marido para mim. Vá na cidade e volte com o teu marido. Eu acredito que a mulher deve ter ficado perplexa. Gelou, sabe? Ela deve ter gelado quando Jesus falou isso. A palavra conta que ela disse: eu não tenho marido. Em algumas versões até coloca um ponto de interrogação. Quer dizer que houve uma questão de: opa, algo aconteceu. Eu não tenho marido. Aí Jesus diz para ela: certamente, verdade. O que você acabou de falar é uma verdade, você não tem marido. Na verdade, você tinha 5 homens. E o homem que você está hoje também não é o seu marido.
ela ficou perplexa ao escutar aquilo que Jesus disse. O fato é que você tem 5 maridos e o homem com quem você está não é seu marido. Aí a mulher disse então para Jesus: vejo então que o Senhor é profeta. Percebam o tom da voz da mulher. Olha que incrível quando Jesus responde o seguinte: creia em mim, mulher. Está próxima a hora que vocês adorarão ao meu Pai. E de fato essa hora já chegou. Só que a mulher samaritana, ela pergunta para Jesus e fala assim: mas então Jesus, você me explica então se é o certo adorar nas montanhas ou se é certo adorar em Jerusalém? Qual que é o correto? Aí nisso Jesus responde para ela: é chegada a hora. E de fato já chegou essa hora, em que vocês adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus, Ele é espírito e é necessário que vocês o adorem em espírito. Veja bem o que Ele coloca para essa mulher. Você não precisa mais se esforçar para adorar ao Pai. Você não precisa mais criar rugas ou criar ferimentos no joelho para adorar o meu Pai. É chegada a hora e de fato já chegou que vocês adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ali ela estava conhecendo o quê? A verdade, que era Cristo. Mas seguindo a história, a mulher diz assim, ainda meia cabreira com a história, mas porém já entendendo: olha, Senhor, eu sei que o Messias está próximo a chegar e ele vai nos explicar tudo isso. Jesus fala: mulher, eu sou o Messias. Eu, quem vos fala, sou o Messias. Aí que a coisa começa. Aí que está o diferencial dessa história. Nesse exato momento, aquela mulher, ela larga o que chamava-se antigamente de cântaro. O que é cântaro? Quer dizer vaso, recipiente. Aquilo que ela ia utilizar para trazer a água. Percebam o jeito que essa mulher chegou. Ela chegou de uma forma, mas ela precisou largar o velho. A palavra conta que ela deixou o cântaro e foi correndo para a cidade. Ela largou aquele velho, porque ela recebeu o novo. Ela se permitiu conhecer o novo. O cântaro, esse recipiente, quer dizer o velho. Quer dizer a antiga aliança, querido. A velha aliança. Você precisa deixar para trás para conseguir viver o novo. E nesse momento, quando a mulher se retira-se e vai até a cidade, nesse momento os discípulos chegam, porque estava só Jesus e a mulher samaritana. Os discípulos tinham ido na cidade à procura de alimento. Aí quando os discípulos retornam, de longe eles veem a mulher conversando com Jesus. Porém, eles não perguntaram nada. Escuta, Jesus, quem era que estava conversando? Quem era? Da onde que era? Não, eles ficaram quietos. Aí, enquanto isso, a mulher chega na cidade e fala assim: povo, vocês precisam conhecer. Eu encontrei alguém que me contou coisas que só eu conheço. Vocês precisam conhecer essa pessoa. E nisso, os discípulos perguntando para Jesus: mestre, vamos comer? Jesus disse não.
E eles conversam entre si e perguntam entre si: mas será que alguém já veio oferecer alimento para o mestre? Jesus responde o seguinte: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Não são vocês que dizem, faltam 4 meses para a colheita? Afinal, abram os olhos de vocês e vejam os campos. Já está maduro, já tem fruto. Querido, ainda não está se esperando a bênção cair sobre a tua vida, ela já é sua. A bênção já é sua, você não precisa mais correr atrás de nada. Você não precisa esperar 4 meses, 5 meses para a tua cura. Você não precisa mais esperar 5 meses, 4 meses para a tua estabilidade financeira, ou seja, qualquer for a sua situação. Abram seus olhos e vejam, já está na frente de vocês. Outrora, uma pitangueira pode dar somente uma pitanga? Não, dá várias. Hoje Cristo está aqui. Ou melhor, dentro de você. Falando para você, filho, não é para depois. É para agora. Não é para depois, não é para daqui 1 ano. É para hoje. Os frutos já estão maduros hoje. Jesus ainda relata que é verdadeiro o ditado que diz: um semeia e o outro colhe. Um semeia e o outro colhe. Quando você vem na casa de Deus e quando você coloca o seu dízimo e a sua oferta, você está semeando para o outro colher, para o outro se alimentar. Um semeia e o outro colhe. Você precisa semear, você precisa entregar. O fruto, todos vão se alimentar. Os frutos, todos vão se alimentar e vão usufruir. Percebam que Jesus, ele fala para os discípulos aquilo que ele falou para a mulher. Escuta, a mulher veio como semente, agora ela vai ser inserida naquela população, naquela comunidade, para fazer a diferença. Ele relata com outras palavras aquilo que ele fez com a mulher samaritana para os discípulos. A mulher veio nua e crua, veio vazia. Cristo a alimentou. Cristo matou a sede daquela mulher. Só que agora é tão transbordante que ela não consegue segurar para ela. Ela precisa gerar o quê? Os frutos. E os frutos são para uma multidão, são para várias pessoas. Dali para frente, os samaritanos foram até Jesus e ouviram e creram. Foram impactados. Depois, aquele pessoal encontrou a mulher novamente. Percebam que a mulher, ela foi falar das boas novas, aquilo que ela recebeu. Lembre-se que ela disse: vamos escutar aquele homem que me revelou coisas íntimas, coisas que só eu sei. Essas pessoas foram até Jesus e a palavra diz que ouviram e creram. E ainda eles saem de lá cheios da presença, cheios de Jesus, e encontram a mulher novamente. E dizem assim para ela: agora nós cremos não somente porque você fala, mas porque nós reconhecemos que Ele é o Salvador. Percebam que a mulher, ela foi impactada, mas ela também conseguiu impactar. A mulher primeiro recebeu.
mas ela doou. Ela entregou aquilo para outras pessoas, queridos. É só um ato de compartilhar esse culto, ou os painéis, ou qualquer outra programação. Eu só vou compartilhar. Quando você compartilha, você está sendo a mulher samaritana. Você está divulgando as boas novas que você recebeu. E se você recebeu, você quer que outras pessoas também recebam. Percebam, queridos, que ela precisou se permitir. Se ela não tivesse se permitido, ela ainda estaria teimando com Cristo. A partir do momento que ela foi revelada, assim como Paulo foi revelado numa viagem, é por revelação, querido. É por revelação. O seu esforço, que não é esforço, que é por amor, é falar, é compartilhar, é dizimar, é ofertar. Isso é o ID. É proporcionar água, alimento, para aqueles que precisam. E a mulher samaritana, ela fez isso. Ela levou essa experiência, ela levou esse testemunho para outras pessoas. Essa história, ela é fantástica. Essa história, querida, ela é linda demais. Por isso que é importante você ler em casa, leia o capítulo de João 3, leia João 4. É lindo de ver aquilo que Cristo fez na vida dessa mulher. E quais são as lições, então, dessa história? Primeiro, Deus ama a todos. Cristo, ele não ficou preocupado com a picuinha de judeus com samaritanos. Ele sabia muito bem quando ele pisou na terra de Samaria. Ele sabia que ali pessoas iam ser transformadas. E ele amou aquela mulher sem olhar a quem. E percebam que foram muitos impactados, mas primeiro começou por um. Primeiro começou por um, querido. Deus amou demais essa mulher. Cristo amou demais essa mulher, a ponto de não olhar mais as picuinhas, de não olhar mais as coisas que acontecem entre nações, mas olhar aquela vida, porque aquela vida é importante. Não importa o que você tem passado, você é importante para Ele. Você é importante para Ele. Quem sabe, Ele está aí dentro do seu coração te pedindo água, te pedindo um pouco de água. É porque Ele se importa com você. Jesus nunca rejeitou e nunca vai rejeitar ninguém. Outro ensinamento é que Jesus vem para salvar. Mas não salvar da maneira que as pessoas estão acostumadas a pensar. Jesus, ele veio e trouxe a salvação. Quando a gente fala de salvação, há vários subprodutos. Vários subprodutos. Cristo, ele veio para salvar aquela mulher, mas salvar do quê? Salvar daquilo que ela vivia em sociedade. Ele veio salvar aquilo que estava destruindo ela por dentro. Ele veio salvar o relacionamento que outrora ela nem percebia que tinha. Ao invés de condenar, Cristo estendeu a mão. Ao invés de julgar, Cristo estendeu a mão. Ao invés de apontar o dedo para ela, Ele decidiu salvar ela. Quem
lembra da mulher adúltera? Quem lembra da história da mulher adúltera? O povo com um monte de pedra para apedrejar aquela mulher. Jesus ali, desenhando na terra. E aquele povo, Senhor, Senhor, tu não dizes os filhos de Deus, então condena essa mulher. Eu acho incrível a maneira que Jesus conduz as coisas. Ele pega e ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A questão é aqui que Jesus, ele não te condena, ele não quer saber do teu passado, ele não quer saber das coisas que você fez. Ele quer criar um relacionamento contigo. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar o percurso do caminho. Porque uma vida com Ele é incrível. Ele poderia muito bem apedrejar aquela mulher, mas não. Ele estendeu a mão. Outro ponto que aprendemos com a história da mulher samaritana é que a verdade ela é acessível e fácil de entender. Cristo não chegou com um monte de 9 horas para cima da mulher samaritana. Cristo não chegou com várias regras em cima da mulher samaritana. Escuta, eu até te perdoo, mas você tem que orar 20 Pai Nosso e fazer aí no mínimo uns 10, 15 de jejum. Aí, quem sabe, eu vou te perdoar. Não, querido. A verdade, ela é acessível. Cristo trouxe uma verdade para aquela mulher de maneira acessível. As pessoas pensam que há ainda uma distância enorme entre o ser humano e Cristo. Cristo está ali, querido, acessível. Cristo estava sentado num poço. Quer encontro mais acessível que esse? Você não precisa mais, meu querido, ficar horas e horas, dias e dias jejuando para ter um encontro com Ele. Ele está contigo, junto a ti. O acesso é fácil, é descomplicado. Não tem sistema para você entender. Não tem um conjunto de regras para você entender. É fácil, é leve. Outro ponto, o testemunho é importante. A mulher samaritana não usou um discurso muito eloquente para convencer o povo sobre Jesus. Ela apenas contou a sua experiência e os convidou para conhecer. Convidou para conhecer, compartilhar para conhecer, dizimar para conhecer. É isso, querido. A mulher também não precisou fazer 9 horas para falar de Jesus. Aquilo mudou, lembre-se, ela deixou o velho para trás. Quando as pessoas viram ela, já viram um novo. Ela só contou o seu testemunho. Ela só contou a sua experiência. Ela só contou aquilo que ela vivenciou. A palavra não conta, mas vendo esse contexto, eu acredito que as pessoas, muitas pessoas, já viram no semblante dela a mudança. Porque para alcançar uma alma, você não precisa ler a Bíblia inteira com uma pessoa. Ao conversar com uma pessoa, a pessoa já percebe que você é diferente. Cristo não é divulgado por gritaria. Cristo, ele é sentido. Ele é sentido. Sente-se, Jesus.
A mulher, ela foi contar as boas novas, ela foi divulgar as boas novas. E outro aprendizado interessante é que a mulher se permitiu. A mulher precisou se permitir para reconhecer que Cristo é o Messias. Se ela não tivesse se permitido, ela ainda iria continuar a teimar. Na verdade, ela teve o encontro com a fonte da água viva. Ela foi com sede, querido. Ela foi pegar água porque ela estava com sede. Só que a água que ela pegava sempre acabava. Nunca era o suficiente para suprir o vazio que essa mulher sentia. A partir do momento que ela tem um encontro com a graça, ou seja, Cristo, ela ficou cheia e transbordante. Ela ficou cheia e transbordante. Porque se a graça não transborda, ela não teria convidado outras pessoas. Aquilo não estava só para ela. Aquilo não estava só para ela. Aquilo estava enchendo de uma forma que transbordou. E respingou. E jorrou na vida de outras pessoas. Imagine essa mulher, com o vazio que ela sentia, perante uma sociedade criminalista, perante uma sociedade cheia de julgamentos. Porque antigamente era tudo no risca-faca. Era tudo nos mínimos detalhes. Se alguém descobrisse o teu pecado, acabou para você. Você tinha que viver isolado de todos. Porque perante a lei, o mais importante é o seu pecado do que você. Perante a religião, você não é importante, querido. O que é engrandecido é o pecado. A alma pouco importa. Mas quando Cristo veio, Ele acabou com isso tudo. Quando Cristo Ele veio, Ele acabou com isso tudo, querido. A mulher se permitiu para a graça porque Jesus explicou para ela que não é pelo esforço que a água viva irá se manifestar, mas sim em espírito e em verdade. Você não precisa mais ficar horas e horas se debatendo para chamar a atenção de Deus, de Cristo, e muito menos do Espírito Santo. O seu relacionamento está em espírito. Mas não confunda isso com desculpa para não vir à igreja. Não confunda as coisas. Precisamos vir ao templo, sim. Jesus não precisava estudar, mas mesmo assim ele foi até a sinagoga. Precisamos ter comunhão, precisamos estar compartilhando as experiências e as boas novas. Isso é importante e é saudável. Estarmos como corpo, reunidos. Precisamos. O que é diferente é que eu e você somos a igreja. E não estamos limitados a 4 paredes. Cristo ele explicou que o relacionamento, o verdadeiro relacionamento, está em qualquer lugar aonde você for, em qualquer lugar aonde você estiver. Porque você o adora em espírito e em verdade. Quem é a verdade? Cristo. Isso é muito poderoso, querido. Jesus poderia ter vivido muito bem acima de nós ou longe de nós, mas não o fez. Ele viveu e vive entre nós. Cristo tornou-se amigo do pecador e irmão dos pobres. Isso, querido, foi um 2 tapa na religião.
Ele veio para acabar com esse tabu, sabe? Ele veio para trazer amor. Ele não veio para aflorar ainda mais a discórdia que existia, mas ele veio trazer amor. Ele veio trazer a diferença. Ele veio para ser o teu amigo. E não importa o jeito que você está. Não importa a circunstância que você está vivendo. Não importa o teu passado. Não importa. Ele é o amigo mais fiel que você pode ter. E o melhor, 24 horas. Você pode contar com Ele, queridos, 24 horas por dia. Todos os segundos. Você pode contar com Ele. Porque Ele é acessível. Cristo tocou muitos quando os outros se afastaram. Enquanto os outros julgavam, Cristo abraçou. Quando os outros condenavam, Cristo estendeu a mão. Ele suportou quando os outros desistiram. Ele suportou uma morte de cruz. Ele suportou o sofrimento. Porque eu e você não iríamos conseguir. Será que você consegue compreender tamanho amor? Será que você consegue compreender que cada chicoteada, que cada ferimento de Jesus foi pensando em mim e você, foi pensando no relacionamento? Ele suportou tudo, porque nós não iríamos suportar. Escute só. Jesus não precisava de água, mas mesmo assim pediu. Ele sofreu muitas dores para ser tão humano quanto um homem de uma esquina. Ele precisou sofrer cada passo para mostrar para você que é possível, que é verdade, que é real. Porque se fosse uma fábula dizer só que Cristo ia fazer tudo isso lá no céu, as pessoas também não iriam acreditar. Mas Ele veio de forma humana, de carne e osso, para mostrar, escuta, é possível. É possível. Ele não precisava receber salário, mas ainda assim trabalhou na oficina como carpinteiro. Ele conheceu a comunhão dos anjos e ouviu as harpas do céu, mas mesmo assim foi às festas promovidas por coletores de impostos. Mesmo assim, conhecendo que sobre os seus ombros foi colocado o desafio de redimir uma nação, mas mesmo assim, ele encontrou tempo para caminhar 140 quilômetros de Jericó até Caná para ir a um casamento. Mesmo sabendo das responsabilidades que ele tinha nos ombros dele, ele ainda encontrava tempo para viver em comunhão. Ele ainda encontrava tempo para viver uma vida extraordinária, mostrando que ele é Rei, que Ele é o Senhor dos senhores. Ele está à porta, basta você se permitir. Cristo nunca vai arrombar a porta do seu coração para te forçar a nada. O passo é você quem dá.
Ele está no poço sentado. Ele está esperando o encontro para te fazer viver coisas incríveis. Permita-se, querido. Permita-se. Essa foi a história da mulher samaritana. Mas qual que é a sua história? Qual que é a história que você quer viver com Ele? Crie a sua história com Ele. Permita-se viver uma história com Ele. Só que não é uma história passageira. O encontro não é passageiro. O encontro, ele é eterno. Amém? Vamos orar? E vamos agradecer porque Ele fez tantas coisas e faz tantas coisas. E outras coisas mais que ainda não está relatado, mas que eu tenho certeza que grandes coisas ainda Ele fez. Faltariam palavras para descrever as coisas grandiosas que Cristo fez nessa terra. Deus tremendo, Deus poderoso, te agradecemos e te louvamos, Pai, por cada ensinamento, por cada aprendizagem, Senhor, por cada relacionamento. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, que hoje podemos compreender que precisamos permitir para que coisas grandiosas aconteçam, Senhor. Sabemos que Tu estás à porta, esperando, Senhor, a atitude, esperando, Senhor, que essa pessoa venha ter essa conexão contigo. Se há entre nós, Pai, pessoas que estão, Senhor, presas a um sistema, que se estão presas, Senhor, a algo que faz com que impeça essa permissão, que Tu venha revelar, Senhor. Que Tu venha revelar a essa pessoa, para que essa pessoa venha viver assim, como a mulher samaritana viveu. Que ela venha viver, que essa pessoa venha viver algo incrível e algo extraordinário contigo. Te louvamos e te agradecemos. Tchauzinho!